Mais uma curiosidade médica. Hoje vamos abordar dispositivo subdérmico anticonceptivo de uma maior eficácia, uma grande eficácia, evitando assim a gravidez. Meu nome é Vigílio Dourado, sou cirurgião geral, ginecologista, obstetra, com título de especialista em terapia intensiva. O chip anticoncepcional, o implante de etonogestel, é uma curiosidade médica. Meu nome é Vigílio Dourado, canal no YouTube e no Instagram como Dr. Vigílio Dourado. Deixe seus likes, se inscreva se você não tiver inscrito e deixe qual a sua curiosidade médica para que a gente possa abordá-lo. O Implanon, por definição, é um dispositivo, tá? Ele é um plásticozinho semirrígido de 4 centímetros por 2 milímetros, muito pequenininho. Qual é a vantagem? Ele é um dispositivo de anticoncepcional que tem uma durabilidade de 3 anos, ou seja, ele tem uma tecnologia de liberação do hormônio continuamente durante 3 anos. Quais são as grandes vantagens do Implanon? Segurança. Ele tem uma segurança, ou seja, uma alta efetividade. Ele chega a ser comparado com métodos definitivos, como uma laqueadura tubária, uma retirada de uma vasectomia. Então, assim, ele tem uma efetividade muito grande. A sua durabilidade é um outro fator importante e muito bom, que é assim, são 3 anos. Você não fica utilizando pílulas, injeções, uso contínuo de nenhuma medicação. Ele é colocado e por 3 anos você tem uma segurança de não, evitando assim a gravidez indesejada. A inserção segura, muito segura, fácil e rápida. É um procedimento feito ambulatorialmente. Então, tem uma grande vantagem do seu não ter que fazer um procedimento invasivo, né? Um procedimento de maior necessidade de um centro cirúrgico. Então, assim, são essas as grandes vantagens desse dispositivo, que um dos nomes da tecnologia desse chip de liberação de anticoncepcional, liberando o progestágeno etonogestel, chama-se Implanon NXT. Os locais, quais são também? Ele tem alguns efeitos colaterais, né? Como todo e excelente método, ele pode ter, na sua inserção, ele pode ter, como fura, coloca para introduzir, que eu vou mostrar a vocês como é um procedimento simples, mas pode ter uma área de vermelhidão, pode ter um hematoma, ou seja, ter um extravasamento de sangue ao redor, não é isso? E um azar muito grande de ter um processo infeccioso. Depois de introduzir o dispositivo, o chip, o que pode acontecer? Irregularidade menstrual. Esse é o efeito colateral que mais marca esse procedimento, tá? Tem tratamento? Tem solução? Claro que tem, né? Enquanto o progestágeno, que é liberado lentamente, tem que fazer atrofia do endométrio, isso requer às vezes algum tempo, mas o efeito que mais aborrece, que mais bota esse método para ser questionado, seria o sangramento. É uma média de 11%. Então, assim, essa porcentagem é uma porcentagem até significativa em relação aos outros efeitos colaterais. Dor de cabeça, eu não vejo muito na minha experiência, né? Quando a gente vai usar uma paciente que usa um método combinado, ou seja, estrógeno e progestágeno, tem dor de cabeça. Quando a gente tira o estrógeno e usa só o progestágeno, geralmente resolve o problema da dor de cabeça. Mas na literatura tem, e eu estou citando, tá? Eu acho, acne, como é progestágeno, não tem estrógeno, então assim, realmente esse efeito da acne pode acontecer. Ganho de peso, eu sempre falo para os pacientes, ele pode reter um pouco de líquido,
mas não justifica você não ter uma dieta, come o que quiser, ganha de peso e tem um álibi aí, ou seja, um culpado que é o DIU. Mas na maioria das vezes, se você tiver uma dieta regrada, se você fizer atividade física e tudo, esse retenção de líquido chega a ser desprezível. Mudança de humor. Mudança de humor acontece, né, em alguns pacientes, mas assim, não é um fator decisivo de você não usar esse método. Então, assim, vendo as vantagens e desvantagens do Implanon, eu acho, assim, em minha opinião e na opinião da literatura, um método de uma efetividade formidável, um acesso fácil, né, de manipular, rapidez, em menos de 5 minutos, né, você coloca um Implanon. O preço também tem uma variação muito pequena, mas é um preço acessível se você for diluí-lo, tá, em média de 3 anos de durabilidade, tá? Em algumas farmácias, a média em reais, a média de R$800 é esse o valor em média do Implanon NXT. A inserção do Implanon, do etonogestel, um chip de liberação de hormônio, né, progestágeno, de liberação lenta. O etonogestel é um derivado do desogestrel, é um outro progestágeno, mas com essa tecnologia formidável. Como eu já falei, ele é seguro na sua inserção, muito seguro. Geralmente você escolhe um membro superior, o braço, não dominante, ou seja, se você é destro, se você usa a sua mão direita, você usa o braço à esquerda. Na face interna do braço, essa face interna do braço, numa posição que você evite o risco de você pegar vasos. Mas é difícil você pegar vasos. Por quê? Porque é subdérmico, né? Abaixo logo da pele. Você não entra nem no subcutâneo, você não entra na musculatura. Ele é muito superficial, tá? Então, assim, ele tem uma segurança muito grande, tanto na sua efetividade como na sua inserção no procedimento. Não precisa ser feito em centro cirúrgico, você tem que fazê-lo com um profissional, né, com experiência, no método que você vai fazer antisepsia, método de luva estéreo, todo com campo cirúrgico, todo numa técnica, né, de antisepsia importante para que você não tenha um risco de infecção. Mas é muito tranquilo e muito seguro. Em relação após utilizar tá aí na figura, tem o Implanon NXT, que é introduzindo no braço, tá? A posição geralmente do cotovelo, mais ou menos 2, 3 dedos do cotovelo, e abaixo desse sulco que tem no braço é uns 3 centímetros, no máximo 3 a 5 centímetros. Mas é muito simples, né? É um procedimento que, repito, de uma facilidade muito grande. Existe, eu estou falando só mil maravilhas sobre o Implanon, mas claro que como qualquer outro contraceptivo, você tem contraindicações, né? Esse não é uma contraindicação do Implanon, né? Existe a contraindicação específica do Implanon se a paciente for alérgica à droga, ao progestágeno que é liberado pelo dispositivo, que é etonogestel. Então isso aí, se for alérgico, né? Mas é difícil, você geralmente não encontra pacientes que relatem ser alérgicos ao etonogestel. Pelo menos minhas pacientes nunca abordei, mas a literatura mostra que existe. Gravidez, é óbvio, né? Uma paciente jovem, geralmente são pacientes jovens, no período fértil, vão colocar o etonogestel, você tem que afastar a possibilidade de uma gravidez inicial, né? Isso aí é óbvio que a gente não vai colocar o etonogestel numa paciente com possibilidade de estar grávida. Exames, possivelmente uma paciente jovem, abaixo dos seus 40 anos, que é a média, né, que é o máximo da idade que a gente vê os pacientes procurando esse método, pacientes que são rígidas, né? São pacientes que não precisam de exames,
laboratoriais, nem de imagem, para colocar um dispositivo, né, ambulatorialmente. Mas câncer de mama, obviamente, não só o Implanon, como qualquer anticoncepcional hormonal, é contraindicação absoluta, tá? É sangramento de uma etiologia desconhecida. Então, assim, a paciente está sangrando, você não sabe qual é a causa, você vai primeiro saber qual é a causa, e de muitas causas dessas de sangramento, um dos tratamentos é usar o progestágeno contínuo, ou seja, a utilização do Implanon. Então, assim, ele é uma contraindicação, mas ele também pode ser um tratamento, dependendo da etiologia do sangramento. As doenças hepáticas, né, como câncer de fígado, nódulos, tumores de fígado, adenomas hepáticos, tudo isso contraindica a utilização do Implanon. Outro distúrbio que é muito comum, trombose, né? Trombose venosa, trombose arterial, doença venosa profunda, né? Que é a TVP, tudo isso eles contraindicam, né? Você utilizar o Implanon com progestágeno ou qualquer outro método contraceptivo hormonal. Confiabilidade. O desfecho dessa apresentação aí de uma curiosidade médica, mais uma curiosidade médica, é o sorriso de uma jovem com proteção, né, com Implanon, sabendo que a gravidez indesejada não vai aparecer, tá? Por quê? Porque a confiabilidade e a segurança desse método de dispositivo, desse chip de contraceptivo de liberação lenta é muito grande. Então, ela não fica preocupada. A menstruação desse método, o que é que acontece? Há um bloqueio. Geralmente, a grande maioria das mulheres, elas não vão ter o sangramento, e se tiver, é um sangramento muito discreto. Então, assim, ainda tem essa comodidade em relação ao fluxo menstrual. Então, assim, essa figura feminina alegre, porque ela tem a confiabilidade no método do dispositivo Implanon NXT. O índice de Peer, né, que é um índice de falha do método, né, ele caracteriza 0,38 a cada 100 mulheres por ano, né? Ou seja, você pega por ano de uso, cada 100 mulheres utilizando, menos da metade de 0,38, menos de meio, né? A porcentagem muito pequena, muito segura. Então, deixo aqui mais uma curiosidade médica, abordando o Implanon, né? Pessoalmente, como médico, é um contraceptivo excelente, tá? Então, assim, pouco às vezes é divulgado no meio médico, mas, assim, é uma tecnologia formidável. Então, deixe aqui suas curiosidades, deixe sua experiência. A mulher que utilize o Implanon, deixe as suas considerações, quais são os efeitos que ela tem tido, os benefícios, né? Então, deixe aqui as suas observações. Meu nome é Vigílio Dourado, agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar com mais uma curiosidade médica. Um grande abraço e até a próxima curiosidade médica.